pode calar um adorador. Quando Deus está no controle da sua igreja. Glória a Deus. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 1 a seguir. Glória a Deus. Vamos adorar ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Nesse momento de crise, momento de dor, de aflição, de angústia, na verdade, um momento de incertezas, a maior certeza que nós temos é que Deus ainda está no controle. Amém? Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, o verso 1 a seguir está escrito assim: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face eu estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. E depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te. Vira para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Esconde-te no ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem, pois foi e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e ele bebia do ribeiro. E sucedeu que, passado alguns dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva sobre a terra. Bem? Podeis tomar assim? Glória a Deus. Queridos, senhoras e senhores que me ouvem, o tempo é de crise, o tempo é de dificuldade, o tempo é de dores, de angústia, mas ao mesmo tempo, o período é de encontro com Deus. Nunca se viu uma igreja tão viva e tão atuante como nesses dias em que estamos vivendo. Como assim, irmão? A igreja está com a porta fechada e você diz que a igreja está viva? Sim. Porque somos a igreja de Cristo. Aleluia. Aleluia. E às vezes cultuamos mais a Deus em momentos como esse do que dentro da própria igreja com as portas abertas. E o que é que esta palavra tem a ver com o que estamos vivendo ou o que estamos passando? Tem tudo a ver. Há de se entender que o tempo aqui era de bonança. Nesse período, Acabe, filho de um rei, havia herdado um dos maiores patrimônios. E dentre esses patrimônios que Acabe havia herdado, Acabe, por conta de fazer algumas alianças erradas, Acabe faz uma aliança com o rei de Tiro. E dentre esta aliança surge um matrimônio com Jezabel. Porém, Jezabel, ao tomar posse e conhecimento do reinado de Acabe, Jezabel traz consigo de Tiro e Sidom os seus deuses e as suas entidades, e vai fazer com que Israel venha pecar diante de Deus. E esse tempo que Acabe e Jezabel estão reinando, senhoras e senhores, é um tempo em que Israel tinha tudo para ser uma bênção. Porém,
transformaram não só a casa de Deus, como também todo o território de Israel, em um período de prostituição, promiscuidade e calamidade espiritual. Por quê? Porque, segundo a história e relatos bíblicos, desmancharam ou não atuaram mais nos altares que eram dedicados a Deus e levantaram paralelamente altares a Baal. Esses altares que foram levantados, tanto a Baal quanto a Sera, fizeram com que a ira do Senhor se acendesse contra esta nação. Só que não só isso foi o suficiente. Também os profetas que eram de Deus se venderam, se prostituíram aos profetas de Baal e se entregaram todos, se venderam pela mesa de Jezabel. Certamente que esses profetas que eram de Deus, mas que venderam a sua credencial, a sua chamada, o seu ministério, por 5 minutinhos de prazer, por uma sentadinha em uma mesa, em um banquete, acabaram por atraindo ainda mais a ira do Senhor sobre a terra. Certamente que o Senhor havia procurado no meio de Israel um profeta que Deus pudesse utilizar. Certamente que Deus procurou um homem cheio do Espírito, ou um homem que tivesse acesso a Deus, para que Deus pudesse utilizar dele. Só que, segundo a Bíblia, todos os profetas de Israel haviam se corrompido diante de Jezabel. Então Deus vai buscar em uma terra pequena, em um ambiente pequeno, em um ambiente em que ninguém conhecia, pastor Elo. Terra de Tisbe, pastor Juarez. Essa terra ninguém ouviu falar até o momento em que Elias vai aparecer no cenário. É um ambiente esquecido. É um ambiente em que ninguém queria passar férias. É um ambiente em que ninguém sabia que existia. Mas Deus sabia que nesse território havia um profeta. Então Deus desce na terra de Tisbe para falar com Elias. Porque tem hora que Deus prefere descer em ambientes desconhecidos do que em ambientes conhecidos e profanados. Tem momentos que Deus prefere descer em ambientes em que ninguém nunca ouviu falar que existe, mas Deus sabe que tem um profeta escondido lá. Glória a Deus. Então Deus chama Elias. Elias vem até a terra de Israel. E quando Elias chega vestido como profeta de Deus. E pelas vestimentas que Elias carrega, alguém vai o julgar. E vai dizer que Elias é um cafona, é jeca. Mas Elias é alguém que tem contato com Deus. Certamente quando Elias chega, alguém vai dizer: está chegando mais um para se vender para Jezabel. Está chegando mais um que vai se assentar à mesa. Mais um que não vai suportar a pressão. Mais um que vai profetizar o que todo mundo está profetizando. Deixa eu sair um pouquinho dessa palavra que desceu um negócio no meu coração aqui. Tem hora que a gente precisa entender que Deus quer a gente na contramão. Tem hora que a gente precisa entender que Deus não quer que a gente vá com uma maioria. Porque, pastor Elô, nesses últimos tempos, o que mais a gente ouviu pregar, eu pergunto aos senhores que aqui estão e aos que estão me ouvindo pela internet, qual foi a última mensagem ouvida em um púlpito de uma igreja que trata de arrebatamento? Qual foi a última palavra que a gente ouviu acerca da volta de Cristo? Certamente a gente ouviu falar sobre um Deus de prosperidade, eu creio que Ele é. Certamente a gente ouviu falar de um Deus que abre porta, e eu creio que Ele faz. Certamente a gente ouviu falar de um Deus que dá diploma, e eu creio que Ele dá. Mas nunca se ouviu tanto sobre arrebatamento e volta de Cristo como nos dias em que estamos vivendo. Então Deus precisava mexer na terra. E para Deus mexer na terra,
Deus precisava pegar um homem de coragem para que esse povo pudesse ouvir. Porque não adiantava mais Deus falar. Esses profetas de Baal, nenhum tinham sensibilidade de ouvir a voz do Senhor. Então quando Elias chega profetizando o que Deus está querendo da nação. E a profecia de Elias não agrada nem os profetas, nem Acabe, nem Jezabel. A profecia de Elias é muito clara, porque é uma disputa na terra dizendo: é Deus que manda pão ou é Baal? É Deus que traz a prosperidade ou é Baal que faz nascer? Então Elias vem com esta palavra, e a palavra de Elias é: se é Baal que manda pão, então não vai mais ter chuva. E não tendo chuva, vamos ver se a Zera vai conseguir trazer a fertilidade para a terra. Não tendo mais chuva, não vai ter mais grão de fermento, de trigo. Não tendo mais o grão de trigo, então quero ver quem é que vai mandar pão. A Bíblia diz que quando Elias profetiza, Deus fecha o céu. Só que segundo a profecia de Elias, Deus vai descer depois da palavra. Eu tenho um negócio de Deus que está travado no meu coração aqui, pastor Juarez. É que no versículo 1 a gente não vê Deus falando para Elias profetizar. A gente não vê a palavra de Deus vindo de encontro a Elias. A gente não vê Deus dizendo: Elias, profetiza que eu vou fechar o céu. A gente não vê Deus dizendo: Elias, fale para a nação que não vai mais ter chuva. Não. A gente não vê isso. A gente vê Elias se enchendo de coragem, dizendo: a partir de hoje, segundo a minha palavra, não haverá mais chuva. Aleluia. E por que Elias vai profetizar de forma irônica? É simples. Porque a resposta está ainda no verso 1. Ele diz: em Deus em cuja presença eu estou. Aleluia. Se ele está na presença de Deus, ele sente o que Deus está sentindo. Aleluia. Então Deus não precisa falar para ele saber o que Deus quer. Aleluia. Porque quem tem contato e intimidade com Deus sabe as suas vontades. Ele sabe os teus desejos. Então ele está na presença de Deus. Deus não precisa falar para ele, mas ele sabe o que Deus quer. Então ele vai abrir a boca e vai dizer: eu sei as vontades de Deus. Aleluia. Deus não falou para mim, mas eu sei o que ele quer. Deus não disse não, mas eu sei a sua vontade. Quem aqui de nós ouviu Deus falar no nosso ouvido? Se reúnam nas casas para orar. Ninguém ouviu, mas a gente sabe que Deus quer. Por que a gente sabe que Deus quer? Porque a gente está na presença de Deus. Aleluia. E quem está na presença de Deus não se abala com qualquer coisa. Se fechar a porta da igreja não tem problema. Nós vamos continuar adorando dentro de casa, mas não vamos cessar. Agora olha que interessante isso aqui. No capítulo 1, Deus não fala com Elias. É Elias que toma coragem e chega em Israel e abre a boca. Mas no capítulo 2, no versículo 2, é Deus que vai falar com Elias. No primeiro, Deus não fala. Mas no segundo, a voz de Deus vai ecoar. E o que é que Deus vai dizer, pregador? Deus viu um profeta, pastor Elô, cheio de coragem, profetizando que ninguém tem coragem de profetizar porque não dá agenda. Profetizando que ninguém tem coragem de profetizar porque não dá status, não dá fama, não traz aplausos, muito pelo contrário, traz espada, traz pedradas. Então no versículo 1, ele profetiza pela coragem que tem. Mas no versículo 2, Deus vai falar com um profeta que teve coragem de enfrentar 850 profetas, 400 de Baal e 450 de Acera. Ele teve coragem de enfrentar Acabe, teve coragem de enfrentar Jezabel. Então era para Deus pegar esse homem de coragem e botar ele em status, botar ele em evidência.
botar ele num carro bonito, num palácio. Só que não é assim que Deus trata. Ele tem coragem de fazer o que ninguém faz, de pregar e profetizar o que ninguém profetiza. Mas no versículo 2 Deus aparece e diz: está na hora de fugir. Porque o fato da gente estar na presença de Deus não nos isenta de viver num tempo de esconderijo. Verdade. O fato da gente estar cheio da presença de Deus não nos isenta de Deus preparar um lugar para nos esconder. Porque Deus prefere a gente escondido com vida profetizando do que morto na mesa de Jezabel. Então ele profetiza e Deus prepara um lugar para ele. Eu não sei se vai dar para dar glória, mas enquanto a gente está se enchendo de coragem para fazer o que ninguém tem coragem de fazer, Deus está preparando um ambiente para a gente se esconder. Aleluia! Eu vou falar sem medo de errar, porque o tempo é de crise, é tempo de esconderijo. Mas quem está escondido, Deus não vai permitir morrer a espada. Aleluia! A gente está vendo muita gente profetizando e dizendo: porque fechar a igreja, nenhum mal chegará à sua. Mas eles estão aonde? Estão dentro da sua? A Bíblia diz: o sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro passado nos umbrais, o espírito da morte não pega. Não pega, mas eles estão aonde? Dentro das suas casas. Então o tempo, senhoras e senhores, é de esconderijo. É tempo de ser tratado por Deus. E sabe por que Deus está fazendo isso? É porque tem muita gente, é muito profeta, é muita gente dizendo que é crente, Verdade. é muita gente dizendo que é igreja, verdade. e Deus dizendo assim: eu vou mostrar para essa minha igreja, Eita Deus! eu vou mostrar quem é igreja de verdade. Aleluia! Oh glória! Eu vou mostrar quem é crente de verdade. É na crise, Glória a Deus! é no momento de dor, é na hora da aflição, da angústia, dos esconderijos que Deus revela quem a gente é de verdade. Aleluia! Deixa eu te falar um negócio. Glória a Deus! Porque o nosso ambiente de culto não está entre quatro paredes. Verdade. Nosso ambiente de culto não está na igreja. Verdade. Nosso ambiente de culto começa aqui dentro. Amém. É aqui que começa o culto. Verdade. Pregador, o que é culto? Culto é entrega. Culto não é lugar de receber, culto é lugar de entregar. Amém. Culto é lugar de entrega, de relacionamento, devoção a Deus. Então culto é um ambiente onde a gente se encontra com Deus. Amém. E o culto começa aqui. Porque a Bíblia diz: do coração Aleluia. são todas as saídas. Oh, glória. E a Bíblia diz: a boca fala o que o coração. Glória a Deus. Então eu não posso proferir aqui sem antes nascer aqui. Verdade. Porque eu só posso liberar aqui aquilo que está aqui. Então o culto começa aqui. E esse Elias, ele está cultuando a Deus em um ambiente pequeno, uma terra pequena. E Deus leva ele para Israel para profetizar. Depois do culto, ele diz: em cuja presença eu... Ele está dizendo: eu estou cultuando a Deus faz tempo. Não é de hoje. Amém. Ô, gente, eu estou na presença de Deus, não é de hoje. Amém. Eu sou crente, não é de hoje. Oh, glória. Eu sou profeta, não é de hoje. Ele diz: eu sou homem de Deus, não é de hoje. Amém. Aí a Bíblia diz que Deus prepara um ambiente de esconderijo. Só que escuta isso aqui. O ambiente, senhoras e senhores, não é cama de marfim. O ambiente de esconderijo não tem ar-condicionado. O ambiente de esconderijo não tem holofote luminoso. Não tem aplausos. O ambiente de esconderijo é um lugar úmido. É uma caverna. E todos sabem que caverna é esconderijo de animais peçonhentos. Entre eles, escorpiões e serpentes. Então Deus coloca os profetas de verdade para se esconder entre as serpentes e os escorpiões. Mas eles não o ferem. Oh, glória. Glória a Deus. Agora escuta isso aqui. Quem vai alimentar o profeta é Deus. Aleluia. Alguém postou esse dia e disse assim: quero ver como é que vai ser a vida dos itinerantes agora. Ei,
A gente não vive de agenda, a gente vive de dependência de Deus. Glória a Deus. Quem vive de dependência de Deus não se preocupa com a agenda. Tendo agenda, a gente prega. Se não tiver, a gente prega do mesmo jeito. Glória, o que interessa é adorar a Deus. Glória a Deus. O que interessa é se entregar para Deus, é continuar fazendo a vontade de Deus. Agora escute. Esse moço está no ribeiro de Querite. E o que é isso, pregador? Lugar de ser cortado. Meu Deus. Deus prepara Elias em um ambiente de esconderijo para cortar Elias e deixar na medida certa. Como assim? É simples. É que nesse tempo de esconderijo, que está todo mundo cultuando nas casas, que está todo mundo escondido nas cavernas, Deus está cortando algumas pessoas para poder colocar na medida certa. É nesse esconderijo, Deus precisa cortar. Deus precisa nos podar. Deus precisa nos moldar. E eu vou falar uma verdade sem medo de errar. Tem coisa que a gente consegue deixar, tem coisa que a gente consegue largar, mas tem coisa que a gente não consegue largar. Aí vem Deus e diz: já que você não consegue largar, eu vou te colocar no ribeiro, na prova, na dificuldade, para te cortar. E olha para cá, Deus sempre vai cortar o que a gente mais gosta, porque nem sempre o que a gente mais gosta é da vontade de Deus. Aleluia. Então Deus está dizendo: eu te preparo nessa caverna, eu te podo, eu te corto, eu estou cortando, porque é melhor cortar com Deus. É melhor ser cortado para crescer com Deus do que ser cortado para queimar no inferno. E Deus está dizendo: eu estou te cortando nesse ribeiro. Glória a Deus. Aleluia. Nesse tempo de luta eu estou te cortando, eu estou te preparando, eu estou peneirando a igreja. Eu estou preparando a minha igreja. Por que, pregador? Porque Deus vai voltar. Glória a Deus. Eu vou falar de novo: Cristo vai voltar. Aleluia. Isso aí não está acontecendo por causa de fulano afrontou Deus, ciclano afrontou Deus. Deus não está preocupado com esse povo não, meu povo. Deus está preocupado é que a igreja, um dia Jesus Cristo chegou para os discípulos e falou assim: ei, diga uma coisa para mim. Quem diz os homens que eu sou? Aleluia. Aí diz, uns falam que o senhor é o profeta, outro fala que é Elias, outro fala que é João, outro fala que é isso e aquilo e tal. Aleluia. E ele diz: mas e vós? Ô, Quem diz que eu sou? glória. A preocupação de Glória a Cristo Deus. é saber o que a igreja pensa a respeito dele. Eita, Deus Aleluia. lindo. E Jesus está dizendo: eu quero ver como é que a minha igreja me entende. Glória a Deus. Eu estou preparando essa igreja porque o retorno está muito próximo. Aleluia. Deixa eu explanar rapidinho aqui para você entender. Pregador, o que é arrebatamento de igreja? A gente fala tanto sobre arrebatamento que já estamos com o ouvido liso de tanto ouvir. Tem gente que não quer nem ouvir mais. Só que esse tempo Deus está preparando a igreja. Alguém disse: Jesus foi preparar? Quem disse que Jesus foi preparar lugar? João capítulo 14 é a base. E o que é que está escrito? Não se turbe o vosso coração. Por quê? Porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Aleluia. Ponto. Se não fosse assim, eu vou-nos teria dito. O quê? Vou preparar lugar. Glória a Deus. Então ele está dizendo: o lugar está pronto. Aleluia. Pregador, então o que é que está esperando? Simples, a igreja está pronta. Eita, Deus. Não pegou? Só a pastora, eu vou repetir. A igreja a ser preparada para o ambiente que ele já preparou desde a fundação do século. Aleluia. Glória a Deus. Pregador, quem é que está preparando a igreja? O Espírito Santo de Deus. Aleluia. E quando o Espírito Santo der o sinal, ó glória, o arrebatamento da igreja será em um abrir e fechar de olhos, ó glória. E alguém disse por aí: sei, o dia do Senhor será como o dia do ladrão, em que a gente não. Mas olha para mim aqui: o ladrão não é para a igreja. O dia do ladrão é para quem não conhece a Cristo. O dia do ladrão é para quem não tem intimidade com ele, porque a igreja sabe que ele vai voltar. Aleluia. A igreja entende que ele vai retornar. Glória a Deus. E aí, o que vai acontecer? Após o arrebatamento, escute isso aqui. Tem gente desesperada por causa de um vírus, que a gente tem uma preocupação, é diferente de desespero. A gente se preocupa, mas não desespera. Por quê?
Porque a gente sabe que a nossa vida está na mão de Cristo. Aleluia. Então, se tem gente desesperada agora com isso, imagina depois que a igreja sair da terra. Meu Deus. Deus de poder. É o glória. Se já tem gente agoniada com isso agora, imagina depois que o Espírito arrebatar a igreja. Glória a Deus. Oh, glória. Alguém vai inventar mil histórias, pastor Valente. Vão dizer que foi ET que levou. Vão dizer que foi a terra que engoliu. Vão dizer N coisa. Mas a igreja sabe de verdade. O arrebatamento está mais próximo do que a gente imagina. Louvado seja o Creio em nome, Deus. Senhor. Deixa eu te explicar aqui. Quando Ele nos arrebatar, haverá um caos nunca antes visto na nação, na terra e no mundo. Verdade. Carros desgovernados, aviões caindo, o mundo em cataclisma, pessoas desaparecendo a todo instante. Agora escute isso aqui. Enquanto todo mundo vai estar desesperado, a igreja vai estar se encontrando com Ele. Glória a Deus. Aleluia. E o que haverá, pregador, depois desse encontro simples? Depois desse encontro, Ele vai nos levar para o tribunal de Cristo. Pregador, o que é que vai acontecer no tribunal? Preste atenção, o tribunal de Cristo é só para quem é lavado e redimido no sangue do Cordeiro. E o que é que acontece no tribunal de Cristo? O julgamento das nossas obras. Segundo a sua obra, segundo será o seu galardão. Verdade. Só vai passar pelo tribunal de Cristo aquele que tem uma nova vida em Cristo. Meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Tribunal de Cristo não é para ímpio. Verdade. Tribunal de Cristo não é para desviado. Tribunal de Cristo não é para quem está fora da igreja. Tribunal de Cristo é para a igreja. Para quê, pregador? Para Deus poder galardoar no segundo Glória a nosso Deus. trabalho. Aleluia. Você não pegou esse aqui, não. Enquanto tiver gente aqui embaixo desesperado, tem gente lá em cima recebendo galardão. Deus. Aleluia. Enquanto tiver gente aqui embaixo desesperado com carro, com casa, que perdeu tudo, tem gente lá em cima recebendo galardão, oh glória, recebendo coroa de glória, recebendo coroa da vida. Deixa eu ver quem está entendendo isso aqui. Nós podemos adorar esse Deus que está preparando para nós. Aí, pregador, depois do tribunal, ele vai nos conduzir, pastor Elô, Aleluia. para um banquete, Aleluia. bodas do Deus. Cordeiro, oh glória, Meu Pai. Glória onde a nos Deus, assentaremos e o próprio Cristo, segundo a Bíblia, vai nos servir. Aleluia. Oh glória. Alamachei, Deus, que alamaséria. maravilha. Eu não vejo a hora desse dia chegar. Meu Deus. Essa terra está fadigada, gente. É verdade. Nós precisamos se unir em oração, pedir Deus de que Ele glória. retorne o mais rápido possível. Verdade. Uramanás. A nossa vida está na mão de Deus. Ele está controlando, Ele está cuidando das nossas Glória a vidas. Deus. Deixa eu contar um testemunho rapidinho para você que aconteceu comigo semana retrasada. Eu estava pronto para viajar para São Paulo. Eu ia ficar uma semana lá, pastor. Eu ia partir segunda-feira, 7 horas da manhã. Quando foi domingo, 2 horas da manhã, 2h30, eu entrei na oração para que Deus abençoasse, mala pronta, tudo certo, semana de agenda toda fechada. E eu fui orar a Deus para que Deus abençoasse a viagem. E quando eu dobrei o joelho e comecei a orar, eu orei das 2h30 às 3h30. Quando eu fui levantar da oração, eu ouvi uma voz que gritou no meu ouvido e disse: fica na oração. Aleluia. Eu comecei a chorar e eu fiquei mais 1 hora. Quando foi 4h30, eu fui levantar da oração, eu ouvi uma voz que me disse de novo: continua orando um pouco mais. Meu Deus. Eu orei mais 1 hora. Quando eu fui levantar às 5h30 da manhã, a voz falou de novo: eu quero falar contigo, ora mais um pouco. Meu Pai. Eu orei mais 1 hora. Quando foi 6h30 da manhã, eu ouvi uma voz que gritou dentro do meu ouvido e disse para mim: cancela essa viagem porque eu estou te livrando. Meu Deus. Eu levantei em lágrimas e pronto, eu disse: Deus, tu sabe todas as coisas. Liguei para o pastor, falei para ele entendeu. Quando foi 7 horas da manhã, fui levar a menina na escola. Levei a menina, deixei na escola e fui para o terminal do Pinheirinho fazer algumas coisas que tinha que fazer. E quando cheguei lá, o carro parou de funcionar.
Levei num eletricista para ver o que estava acontecendo. O painel tinha apagado. O eletricista disse para mim, eu não consigo mexer no teu carro agora. Mas eu vou fazer alguma coisa aqui para ver se ele funciona. E amanhã você traz ele para mim. Eu falei, tá bom. Fui para casa com o carro funcionando. E o painel apagado. Cheguei em casa, deitei, fui dar uma descansada. E quando eu dormi, eu tive um sonho. E eu ia levar o filho do pastor que está aqui em Curitiba, eu ia levar comigo, menino de 15 anos. Eu tive um sonho e eu vi 2 grandes caixões. Um caixão grande e um pouco menor. Eu vi escrito na tampa do caixão a palavra desobediente. Meu Deus. Eu acordei desesperado. Misericórdia. Falei, Deus, que é isso? Deus não falou nada comigo. Peguei o carro, levantei desesperado, aquela imagem não saía da minha cabeça. Cheguei no eletricista e coloquei o carro para arrumar. Quando ele abriu o painel, ele disse para mim, rapaz, eu não sei como é que o teu carro não pegou fogo ainda. Eu disse, por quê? Ele disse, porque toda a fiação do teu carro está comprometida. Era para esse teu carro já ter pegado fogo na estrada. Eu entendi na hora, Deus falou comigo. Eu ainda sou Deus que livro da morte. Aleluia. Eu ainda sou Deus que guarda e que protejo. Deus está guardando a igreja. Aleluia. Deus está protegendo todos nós. Há uma proteção, uma cobertura espiritual de Deus sobre a nação brasileira. E eu quero convocar todos os cristãos brasileiros, toda a nação, todos os que estão fora do país, a clamar pela nossa nação, pelo nosso mundo, para que Deus venha trabalhar em favor da igreja. Aleluia. Aleluia. Oh, Espírito Ele sabe o que faz. Maravilhoso Deus. Elias viveu esse tempo de esconderijo, Glórias a ti, meu Pai. esse tempo de ficar escondido para não morrer. Aleluia. E quando ele se esconde, tinha gente procurando a cabeça dele para matar. É verdade. Porém, a Bíblia diz, capítulo 18, que Elias volta, amando de Deus. Aleluia. E sabe o que Elias vai encontrar em Israel? Aleluia. O altar destruído. Meu Deus. O altar derrubado. Pregador, o que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que esse tempo de esconderijo é porque Deus está precisando que alguém repare o altar. Esse tempo de esconderijo de caverna, Deus preparou para a gente reparar os nossos altares. Porque enquanto o nosso altar está quebrado, o altar de Baal está de pé. Enquanto o nosso altar está derrubado, o altar de Baal está de pé. Aí Deus diz, eu preparei você na caverna para esse momento. Eu te preparei na caverna para essa hora. Para você reparar o meu altar. Porque eu vou trazer resposta do céu para a terra. Só depois que o altar te levantado. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Sinta uma presença de Deus. Deus de glória, Deus de poder. Oh, Deus lindo. Louvado seja o teu Aleluia. nome, Senhor. Não tinha mais água. E o ribeiro se secou. Pregador, por que secou o ribeiro? Elias profetizou que não ia ter chuva, sim ou não? Sim. Todo profeta de Deus tem que viver o que profetiza. Meu Deus. Ele vai viver na pele aquilo que ele profetizou. É verdade. Só que Deus não deixa ele perecer. Glória a Deus. Quando ele vai para o Aleluia. altar, escute isso aqui, eu vou encerrar. Quando ele vai para o altar, e no altar todo destruído, a primeira ação de Elias, sabe qual é? Carregar pedras para reparar o altar. O que Deus está dizendo para nós nesse momento é muito simples. Eu te escondo na caverna para te preparar, só para você ter força suficiente para carregar pedras para reparar o altar. Eu te moldo na caverna para você ter força para levantar as pedras para o altar. Eu te preparo na caverna para você reparar o teu altar. Escute, porque a resposta de Deus vai vir sobre o altar. E Deus não vai dar resposta para o altar desconcertado. Deus não vai dar resposta para o altar quebrado. Deus não vai dar resposta para o altar destruído. E eu vou dar uma notícia para alguém aqui hoje. Enquanto Elias está carregando pedra, pastora, Deus está olhando de cima. Agora olha que revelação bíblica, ou que iluminação, melhor dizendo, porque a Bíblia já está revelada. Olha que iluminação. Quando Elias repara o altar, ele olha para o moço e diz, me traz 4 cântaros de água. Glória a Deus.
E faça isso por 3 vezes. Olhe para cá. Glória a Deus. Se não tinha água, de onde vai tirar água? Se tinha tudo se fechado, de onde vai tirar água? Se não tinha mais chuva, de onde vai tirar água? É muito simples. É tudo que Deus está falando para nós, é isso. Eu te preparo na caverna para você reparar o altar. E no momento que você carrega a pedra, eu já estou abrindo cisterna com água para você, oh glória. Ah, você não está aqui não, olha para cá. Enquanto a gente está carregando pedra aqui no esconderijo, Deus está abrindo cisterna. Deus está preparando refrigério. Deus está abrindo fonte. O Brasil vai receber o maior avivamento. Eu vou profetizar para a nossa nação. Esse tempo de esconderijo vai acabar. E depois desse tempo, o avivamento genuíno, autêntico, pela palavra de Deus, vai voltar. Glória a Deus! Aleluia! Maravilhoso Deus. Oh, glória. São 12 cântaros de água Glória a Deus. que ele derrama sobre o altar. Só que o desafio não era com fogo. Era com fogo, não era? Sim ou não? Deus de Sim. poder. Só que Elias diz, já que o desafio é com fogo, eu vou encharcar o meu altar. Glória a Deus. Porque sem encharcar o altar, Aleluia. oh glória, não tem fogo do céu. É Deus dizendo, encharca o altar. Encharca o altar. Encharca o altar. Isso. Escondida, mas adorando. Escondida, mas cantando. Escondido, mas profetizando. Escondido, mas pregando. Olha pra cá. Deus tem algo grande preparado para alguém. Aleluia! Deixa eu contar mais um negócio aqui que desceu no meu coração. Aleluia. Glória a Deus! Olha que mistério isso aqui. Elias está onde, gente? No Querite, de frente do Jordão. Glória a Deus. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Verso 2. Se esconde no ribeiro que está diante do Jordão. Ribeiro, coisa pequena. Jordão, coisa grande. Vou repetir isso aqui. Ribeiro, coisa pequena. Jordão, coisa grande. Glória a Deus. É Deus dizendo, eu te coloco em ambientes pequenos para você ver coisa grande. Aleluia. Aleluia. Você vai experimentar de coisa pequena, mas vai ver coisa grande. Aleluia. O esconderijo é pequeno, mas vai ter coisa grande. Glória a Deus. O ambiente é pequeno, mas vai fazer coisa grande. Pregador, prova para mim que Deus usa coisa pequena para fazer coisa grande. A Bíblia Sagrada diz que Ele escolheu as coisas vis e desprezíveis. Oh, glória de Deus. Foi Ele que escolheu, não fomos nós. A Bíblia diz que Deus usou Moisés com um cajado, coisa pequena, para abrir o mar, coisa grande. Oh, glória. A Bíblia diz que Deus usou Josué com a arca da aliança, coisa pequena, e abriu o Jordão, coisa grande. Derrubou as muralhas de Jericó, coisa grande. Deus levantou Gideão com cântaro, coisa pequena. Derrubou os midianitas, coisa grande. Deus levantou profetas com pouca coisa para fazer grandes coisas. Deus levantou Davi com uma pedrinha pequena para derrubar o gigante, que é coisa grande. Deus vai levantar a nossa nação com coisas pequenas para derrubar coisa grande. Deus vai levantar a tua história com coisa pequena para fazer coisa grande. Deus vai levantar a tua casa pequena para fazer coisa grande. Deus vai levantar teu casamento pequeno para fazer coisa grande. Deus vai levantar teu filho pequeno para fazer coisa grande. Deus vai te levantar com louvor pequeno para fazer coisa grande. Pregação pequena vai ter coisa grande. Coisa pequena, manaxé, pra cantar. Vamos orar comigo em prol da nação. A oração vai ser pequena, mas Deus vai fazer coisa grande. Fica de pé comigo. Alabando combinância, o livro de ganância, rabadacando da saio, alabaracheia. Quem disse que culto do lar não tem língua estranha? Quem disse que culto do lar não pode ser pentecostal? Quem disse que não, maná? Alabador, quando me fala certo, labracante província, rabadacandaraia. Levante as tuas mãos pequenas.
Paulo, coisa pequena para fazer coisa grande. Deus levanta os discípulos, gente pequena, para fazer coisa grande. Deus vai levantar essa nação que parece ser pequena, mas vai fazer coisa grande. Eu sou eu profetizo agora que o espírito de engano está saindo da tua casa, o espírito de mentira está saindo da tua casa, o espírito de pombagira, esse altar está caindo na mão. Levante clemência, esse altar de tranca-rua está caindo hoje. Esse altar de Namanaia, Arapacalaceia, esse altar de incredulidade está caindo por terra agora. Está caindo por terra. Deus vai levantar o teu altar. Deus vai levantar a tua casa. Deus levanta a tua família. Deus levanta teu ministério. Está pregando pouco, mas vai ver coisa grande. Está cantando pouco, mas vai ver coisa grande. Ai, 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 ai. A oração é pouco, mas vai ver coisa grande. Em nome de Jesus. Agora, Jesus, começa tomando essa nação. Aonde houver um crente, ó Deus, em oração agora. Aonde houver, Deus, um altar sendo restaurado. Aonde houver um altar restituído a Deus. Levanta agora. Levanta agora. Levanta agora. Levanta agora. Levanta agora. Levanta agora. Ora calabia sé. Rabracamantoria raia. Ora bobocanduraia. Ora machere mineia sa. Lavador me dá candura. Levante camância. Ora prepara o louvor, filho. Ora machere me combina na cataraia. Ora pra calabrácia. Lembro de camância. Deus, a partir de agora, Senhor, nós oramos ao Pai, que todo espírito negativo, toda obra contrária, caia por terra agora. Esse espírito maligno que vem para destruir, para fechar a tua casa, em nome de Jesus, nós fechamos a casa, o templo, mas não fechamos a igreja. Nós fechamos o templo, mas não fechamos a igreja. A igreja está viva, a igreja está em oração, a igreja está clamando, a igreja está pedindo. E eu te peço agora, visita a tua igreja agora. De comandante, de comandância. Para Em nome de Jesus, nós defendemos agora todo espírito negativo, toda enfermidade que vai correr agora. Agora, esse espírito de arruma, vai correr agora. Esse vírus, coronavírus, Minha fé
prepara na caverna para os internautas. Glória. Manda os irmãos se reunirem ali, que é hora de entregar a Ele campanha. nos prepara na caverna Aleluia. para repararmos o altar. Aleluia. Para quê, pregador? Segundo o livro dos Reis, capítulo 2. Elias é elevado aos céus. Glória a Deus. Arrebatamento. Escute. Ele nos prepara na caverna para prepararmos o altar para o arrebatamento. Ele nos prepara na caverna para nos prepararmos o altar para o arrebatamento. É isso que Jesus está dizendo para nós nessa noite. Eu preparei esse tempo de esconderijo para repararem o altar, porque o arrebatamento vai acontecer. Os irmãos que estão na campanha, prepara aí. A minha filha está pedindo oração, que o filho dela está queimando em febre lá em Portugal. Vamos Pelo orar Caio, pelo lá em Caio. Portugal. Pelo Caio. Caio e pela Emanuele. Tá aí com febre, nós vamos orar. Pelo Caio. Vai cair por terra em nome de Jesus, eu creio. Deus é Deus que não tem distância para operar. Um dia um servo centurião falou para Cristo: Cristo, libera somente uma palavra e o meu servo que está lá na minha casa será curado. Aleluia! Aleluia. Ei, uma palavra vai ser liberada. Amém. No nome de Jesus Cristo de Nazaré, toda enfermidade caia por terra agora. Febre saia do corpo dele agora. Ei, vírus saia do corpo dele e do corpo dela agora. Em nome de Jesus, toda enfermidade caia por terra. Amém. Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos que estão na internet. Se tiver algum de vocês que estão ouvindo e que estão afastados da igreja, que estão afastados de Cristo, estão longe do Evangelho e querem retornar para a igreja hoje, nós vamos orar por você. Diga seu nome aí, nós vamos orar por você. É para orar pelo Felipe também, que está doente. Felipe, vamos orar. Pelo Miguel. Miguel, vamos orar. Em nome de Jesus, Pelo toda Miguel, enfermidade vai Arthur cair e por terra. Adria. Pela Luísa, né? Pela Luísa também. Aracalamanchori, Miguel, Ore por Assai. quem que Murilo vai falando, né? Dubi Comancho Providência. Nós vamos pedir ao médico dos médicos que desça em favor dessas vidas. Em nome de Jesus. Você que está perto de uma dessas pessoas que está enferma, coloque a mão na enfermidade dele, na enfermidade dela agora. Com fé. E a outra mão coloque no seu coração. Em nome de Jesus nós vamos orar agora. Espírito Santo de Deus, agora, entra com providência agora. Espírito da morte, eu te repreendo agora. Espírito da morte, sai da vida dela. Espírito da morte, sai da vida desta criança. Sai da vida deste jovem que está agora. Larga a vida deste moço. Em nome de Jesus agora. Todo espírito da morte vai perdendo as suas forças agora. Renasce. O que me saiu. Labracândio eminência. Deus, alcança essa vida agora. Que está ouvindo esta palavra. Neutraliza agora todas as forças negativas. Todas as forças do diabo caem por terra agora. É noite de milagre. É noite de liberdade. É noite de libertação. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Está caindo por terra agora. Está caindo por terra agora. Alcança todas essas vidas agora, Jesus. Agora, Deus. O Miguel alcança. O Felipe alcança todos eles, ó Deus. Agora, esse menino lá na Espanha, toma ele, ó Deus. Aqueles que estão em Portugal, Senhor, estão ouvindo agora. Caia por terra agora. Satanás, você está perdendo as forças agora. Toda obra de feitiçaria, de voodoo, de macumbaria, de magia negra, vai caindo por terra agora. Toda reunião do inferno, perca as suas forças agora. Anamano de cano, no camune, caminhar cano nessa, repudicamanaca do cominatai, eu soube daquele nesse fato, labraticomancia, rabandaia. Deus, esse esconderijo
diz o Senhor, é tempo de experimentar coisas novas do céu, Senhor. Assim nós oramos a Deus, e assim nós cremos no milagre, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Ora pela campanha já. Deus de poder. Vamos orar pela campanha. Os irmãos que estão Levante aí o cartas, envelope da levante sua as casa. cartas dessa casa, cada um que trouxe a campanha. Alamanacé. Deus, Sim, meu Pai. projeto de vida. Glória a Deus. Esse projeto de vida, Deus, não pode estar de fora, Senhor. A vida espiritual dessas vidas, Pai. Nesse projeto de vida, Senhor, eles não podem deixar de fora, Senhor, a sua vida espiritual. Eu peço que o Senhor, Deus, abrace essa causa, Senhor. Meu Deus. E que Aleluia. primeiro o Senhor traga sobre eles, ó Pai, Glória a Deus. um avivamento espiritual. Maravilhoso. Deus, também eu oro pela vida financeira de cada um deles, meu Cristo. Meu Deus. Eu oro, Senhor Deus, para que o Senhor continue provendo, ó Deus. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, para cada pregador, para cada profeta, para cada cantor, Pai, que vivia da sua obra, Pai, ou que vive da sua obra, Senhor. Glória. E, Senhor Deus, que o Senhor o chamou, uma chamada autêntica, legítima, Senhor. Que não precisou barganhar, que não precisou extorquir a igreja. Deus, o Senhor ainda tem corvo para alimentar profetas. É verdade. Aleluia. Mas se o corvo não quiser voar, Deus ainda tem viúva. Se o corvo não quiser, Pai, Deus ainda tem viúva para alimentar. Todos os profetas levantados de forma legítima, Senhor. E que tem uma chamada autêntica do céu, Senhor. Que o Senhor venha suprir as suas necessidades, ó Pai, por esses dias, Pai. E eu libero uma palavra profética sobre a vida de cada um deles, ó Pai. Que por esses dias, Deus, providências do céu virão, Senhor. Enamash. Coisas novas chegarão do céu, Senhor, sobre a vida deles, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Fecha a boca do migrador. Fecha a boca do cortador, do linguarudo, do fofoqueiro, do boca grande, ó Deus. Daquele que se levanta contra os teus profetas, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor. E Deus, honra os teus filhos na terra, Senhor. Assim como o Senhor fez com Elias, que te honrou diante dos profetas de Baal, que te honrou diante de Jezabel, que te honrou diante de Acabe. Não vai acabar. Você não termina teu ministério desonrado. Você não termina teu chamado desonrado. Alma para Jesus aqui. Tá vindo uma alma para Jesus. Glória a Tá Deus. chegando uma alma para Jesus aqui. Júnior Pereira, aceitando Jesus. Ulamanassaio de Comância. Aleluia. Elevo de Canassaio. Em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor Deus possa abençoar a vida de cada um dos teus filhos. Alamaché. Tome postura de homem de Deus, de mulher de Deus. Deus vai te honrar. Aleluia. Deus vai te honrar. Honre a Deus. Não negocie a tua fé. Não negocie a tua fé. Não negocie os padrões divinos. E Deus vai te honrar diante de Acabe, de Jezabel e dos profetas vendidos. Para a glória de Deus. Assim nós oramos.